Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo de história. E dessa vez quem escolheu esse vídeo foi vocês. Através lá do Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas e coloquei para vocês me darem sugestões e vocês escolheram. Sim, gente, ficou muito acirrado entre a Segunda Guerra Mundial e a história de Adolf Hitler. E sim, Hitler acabou levando ao melhor nesse duelo, tá, pessoal? Não na história dele. E a gente vai falar sobre Hitler nesse vídeo. É um vídeo, gente, que eu tô tendo muito cuidado para fazer. É muito difícil, gente, falar de um cara que em pleno século XXI ainda existe pessoas que o idolatram. Um cara responsável por um dos maiores genocídios da nossa história, o Holocausto. Não podemos admitir, gente, que pessoas continuem desinformadas sobre ele. E aqui nós vamos falar a verdade, a história e a ascensão desse cara ao poder. Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab und die Entbehrung ertragen wir nicht. Nossos vídeos, gente, sempre são muito difíceis de produzir, porque a gente não tem uma grande produtora, né? Todo o nosso produto aqui é independente. Então você ajuda muito curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Então não esquece, já faz logo isso. E aí, se você não gostar, você volta lá e tira o seu comentário, tira o seu curtir, mas faz logo, porque ajuda muito o nosso canal, certo? Vai começar mais um vídeo de história por aqui, falando sobre a história e a ascensão de Adolf Hitler. Fica ligado. Bom, gente, para começar essa história, nada melhor do que corrigir um erro que muita gente comete. Achar que Hitler era alemão. Não, Hitler era austríaco. Ele nasceu no ano de 1889, em uma pequena cidade da Áustria, filho de Alois Hitler e Clara. Ele era o quarto filho do casal, sendo o primeiro que sobreviveu a longo prazo, já que os seus irmãos anteriores todos haviam morrido muito pequenos. Hitler vinha de uma família de classe média confortável. O pai era funcionário público, porém isso não o livrava de certos problemas. Ele e o pai não se davam muito bem, até porque Hitler já, muito novo ali, já tinha uma certa ascensão, uma projeção de querer ser artista. Inclusive, se você pesquisar na internet, vou até colocar um aqui para vocês, ele pintava quadros, então ele queria ser artista. Porém, o pai sempre repreendeu. O pai queria que ele fosse funcionário público que nem ele, né? E Hitler não agradava muito essa ideia para ele. A mãe era muito mais carinhosa com Hitler, tratava Hitler muito bem, diferente do pai. Outra curiosidade é que provavelmente o nome Hitler é por um erro no cartório, porque na verdade os avós de Hitler não se chamavam Hitler, e sim Hiedler, né? Porém, por um erro no cartório, né, o pai e o Alois e o Hitler, né, o Adolf, acabou sendo colocado por Hitler. Então, até mesmo o nome dele é cheio de controvérsias. Gente, eu tô trazendo aqui para vocês algumas versões da história, tá? As mais confiáveis. Existem várias outras. Inclusive, para quem não sabe, Hitler escreveu um livro contando um pouco da sua trajetória, o famoso Mein Kampf, quando ele esteve preso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porém, ele é um livro autobiográfico que a gente tem que ter muito cuidado, porque Hitler ali tentou enfeitar da melhor forma possível a sua própria história, né? Então, eu tô trazendo aqui para vocês algumas fontes que, penso eu, que são mais confiáveis dessa história. Outra curiosidade que pouca gente sabe, pessoal, é que Hitler cogitou ser padre.
Sim, ele desde os 8 anos de idade ali já participava ativamente da Igreja Católica, almejando ser padre. Porém, aos 10 anos aconteceu uma coisa que mudou muito os rumos da história para ele. Por quê? Porque aos 10 anos ele acabou perdendo seu irmão mais novo, que tinha 6 anos. Né? E com a morte do seu irmão mais novo, Hitler ficou um menino muito fechado, já meio que sem amigos, muito mais introspectivo, e os problemas com o pai aumentaram, intensificaram ainda mais. Mas isso, gente, não é nada, porque ainda muito jovem, o Hitler também vai acabar perdendo o seu pai e a sua mãe. Com isso, gente, Hitler acabou indo morar na rua, tentando ainda vender ali as suas artes para arrecadar uma grana, dormindo em dormitórios coletivos para ter onde dormir. Foi nesses lugares, inclusive, gente, que ele conseguiu ali ter as primeiras impressões com ideais, por exemplo, antissemitas, né, que é contra os judeus. Então Hitler passou por uma adolescência muito conturbada, né, ali sofrendo principalmente pela perda, né, de praticamente toda a sua família. E assim, como eu falei para vocês, a história de Hitler é meio controversa, porque dizem, inclusive, que quando ele chegou ao poder, ele fez questão de queimar muitos arquivos para que a galera não tivesse muito, né, nas mãos a história dele, né? Só tivesse o que ele quisesse que as pessoas soubessem. Então é muito complicado, tem pouca coisa, gente, né? Pouco material sobre a infância e adolescência de Hitler. Hitler, após a morte da mãe, inclusive foi para Viena com um dinheiro que ainda tinha guardado, tentando assim entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Porém, gente, ele foi rejeitado ali 2 vezes, não tendo mais como se sustentar, viveu por um tempo ali desocupado, tentando, né, como eu falei anteriormente, vender ali a sua arte para sobreviver e sobrevivendo mediante uma pequena pensão que foi deixada ali pelo pai, que era um funcionário público na época. Nesses dormitórios que Hitler dormia, ele começou a ter essas impressões antissemitas, né? Como começou, inclusive, a culpabilizar os judeus pela vida que ele estava levando, né? Acreditando fielmente nessas ideias de que os judeus eram os culpados. Bom, tentando não ser chamado, convocado para ser alistado pelo exército da Áustria, então ele se muda para a Alemanha. E quando estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914, Hitler então se alista na Alemanha, mesmo não sendo alemão, o que não podia, tá, gente? Então o que acontece? Como o exército estava precisando de homens, ele acaba sendo convocado. Uma patente muito baixa, que era de cabo, e ele acaba exercendo na Primeira Guerra Mundial a função de mensageiro, onde inclusive ele recebeu uma condecoração por bravura e honra, já que ele atravessava ali as trincheiras levando mensagens, o que não era fácil, tá, gente? Não era uma coisa fácil você atravessar a trincheira ali com mensagem, tá? Era risco iminente de morte, e Hitler fazia isso com maestria. Então ele chegou inclusive a ser condecorado e posteriormente ele acabou se ferindo em guerra, sendo assim afastado da Primeira Guerra Mundial. Isso, gente, é até pano de fundo para Hitler, porque em algum dos discursos maluco dele, ele vai se culpar, dizer que se ele tivesse permanecido na Primeira Guerra, nunca que os alemães teriam se entregado e tudo mais. A gente sabe que isso daí é mó lorota, né? Mó papo furado, conversa pra boi dormir, que Hitler não ia fazer diferença nenhuma, porque ele não tinha importância, já que ele não era alemão. Ah, e só para constar, tá? Quem ordenou a condecoração de Hitler foi o seu comandante, que, olha só, era um judeu, tá? Com o fim da Primeira Guerra, a derrota da Alemanha e a obrigação na assinatura do Tratado de Versalhes, essa galera extremista ganhou o pano de fundo que queriam para culpar os judeus por tudo. Gente, e isso fez com que Hitler se envolvesse ainda mais nesses movimentos extremistas
culpabilizando principalmente os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial. E com a crise que a Alemanha estava, isso inflava e aumentava ainda mais, porque o que o povo alemão queria era uma solução para essa problemática. E, aos poucos, eles vão percebendo que talvez essa solução fosse Hitler. Bom, gente, vamos por partes. Em 1919 se estabeleceu na Alemanha a República de Weimar. Essa república, ela era composta de um parlamento, a chamada Reichstag. Nessa Reichstag nós também tínhamos a figura do presidente, e o presidente ele era responsável por eleger o chanceler, o cargo mais importante do executivo da Alemanha. E o que a senhora quer dizer com isso, professora? Guarda essa informação porque ela vai ser útil daqui a pouco. Os primeiros anos dessa república, gente, foi muito ruim. Enfim, a gente tem o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é culpada por toda a Primeira Guerra. Treaty of Versailles, signed on June 28, 1919, condemns Germany to pay enormous reparations, which will create a great burden on the economy and will become a central issue in Germany's popular grievances. Então, é normal que a economia alemã vá ladeira abaixo. Gente, com isso, os discursos de ódio, tentando culpar, achar alguém ou algumas pessoas por isso, se alavancaram. E Hitler começou a perceber que isso podia ser benéfico para ele. Então, o que ele faz? Se alista ao Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Um partido muito pequeno, mas era ótimo para Hitler. Por quê? Porque ele não podia, gente, chegar num partido grandão, querendo ser grandão. Isso não era muito bom para ele, até porque lá ele iria competir com pessoas importantes. Então ele se inscreve no partido menor e faz esse partido crescer junto com ele. Here, he is filmed for the first time during a demonstration of the DAP, the German Workers' Party. As early as 1919, the army has ordered him to infiltrate and spy on this group. Lacking better prospects, he remains a member and develops into a full-time political agitator. Esses partidos extremistas, gente, eles culpavam os democratas, os judeus, e inclusive também os movimentos de esquerda pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Existiam mais de 70 grupos oposição ao governo atual da Alemanha. E um desses grupos, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que surgiu lá na Baviera, em 1919 cresceu tanto para 1920 que inclusive mudou de nome. Hitler já era o atual chefe desse partido e mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla Nazi. Hitler changes the party's name, associating the terms national and socialism. His goal is to create a wider appeal and to show his anti-capitalist stance. The DAP will now be the NSDAP, the National Socialist German Workers' Party, the abbreviated form of which is Nazi. Esse partido de Hitler, gente, pregava o antissemitismo, o extremo nacionalismo e inclusive também culpabilizava o povo de esquerda. Também culpabilizava o capitalismo estrangeiro que estava ajudando a Alemanha a se reerguer, já que os Estados Unidos estavam fazendo empréstimos, inclusive para a Alemanha, para tentar melhorar a sua economia, gente. Lembram lá que os Estados Unidos saiu muito bem, saiu inclusive emprestando dinheiro para os países europeus que estavam arrasados com a guerra. E a Alemanha se beneficiou disso. Hitler, com o seu partido, culpava tudo isso. E a galera começou a ir na corda. O partido de Hitler, inclusive, fundou a SA, que era a polícia nazista, que posteriormente se torna a SS, que era o temor ali, principalmente dos judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, o partido cresceu muito rápido com os seus discursos de ódio e extremamente nacionalistas. Muita gente se pergunta o que pode ter levado Hitler ao poder dessa forma, gente. A gente pode culpar o discurso de ódio, a gente pode culpar
culpar o capitalismo internacional, a gente pode culpar muitas coisas. Porém, na verdade, o que estava acontecendo na Alemanha era um monte de problemas que a galera só queria que tivesse uma solução. E o Hitler tinha uma boa oratória. Além disso, nós tínhamos um partido onde tinham pessoas influentes na política e na sociedade alemã. Inclusive, pessoal, o partido de Hitler cresceu tanto que chegou ali em 1920 a ter mais de 55 mil membros. Membros, inclusive, que já pertenciam à política alemã. E assim o partido só alavancou ainda mais. Então não podemos culpar somente uma coisa que levou Hitler ao poder, e sim uma série de fatores que a Alemanha estava enfrentando, que o povo queria uma solução. Hoffman's small Munich photography shop, Hitler, as always, inspired by Wagner and fascinated by opera singers' theatrical movements, studies a whole range of gestures conveying domination, which he will use in the first big Nazi rallies. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Inspirados no fascismo que estava acontecendo lá na Itália de Mussolini, Hitler e seus comparsas então decidiram tomar o poder. Em 1923, gente, Hitler então arquiteta um golpe para tomar o poder da Alemanha. Esse golpe se dá numa cervejaria na Baviera e é conhecido como Putsch de Munique. Porém, esse golpe é descoberto a tempo, não dá muito certo para Adolfo e seus comparsas, e o Adolfinho acaba sendo preso. Sim, gente, ele ficou preso por cerca de 9 meses. E foi lá no presídio que justamente Hitler então escreve sua autobiografia, chamado Mein Kampf. Nesse livro, gente, Hitler então deixa claro todo o seu ódio aos judeus, que culpa por tudo que aconteceu na Primeira Guerra. Eles, aliás, deixam muito claro seu extremo nacionalismo, o ódio ao capitalismo estrangeiro, tudo que na verdade muitos alemães queriam ouvir. Hitler rants about the struggle of the master race, the tall, blonde, Aryan Germanic race, the necessary conquest of its living space, the eradication of communism, and the crushing of France and the Jews, who, in Hitler's eyes, do not even belong to the human species. At the time, many readers judged the book to be errant madness, a fatal error. On the contrary, it should have been read carefully and taken seriously, for it's at the root of the deaths of 50 million human beings. Além disso, gente, é lá no Mein Kampf também que ele coloca a sua história, do seu jeitinho que ele queria que fosse contado pra galera, inclusive exaltando as suas qualidades. Porque Hitler era desse, né? Ele sempre tinha que ser o melhor em tudo. Só que ele não esperava, gente, que quando ele saísse da cadeia, a Alemanha que ele conheceu estava totalmente diferente. Por quê? Porque de 1924 até 1929, a Alemanha enfrentou uma das melhores bonanças econômicas. A economia alavancou, o índice de desemprego diminuiu, a galera estava vivendo muito bem. O que deixou Hitler muito triste, porque ele não gostava disso. Isso não era bom para os negócios dele. A crise de 1929, que começa justamente lá nos Estados Unidos, o país que estava ajudando a economia alemã. Com isso, pessoal, a economia do mundo inteiro, na verdade, desaba. E com a Alemanha não é diferente. Então, os discursos de Hitler logo ficaram mais atrativos novamente. O partido de Hitler cresceu muito rápido, galera. Para vocês terem ideia, em 1928, no parlamento existiam 12 cadeiras destinadas ao partido nazista. Em 1930, a quantidade já era 230, ou seja, significava que o partido nazista estava dominando a política alemã.
Em 1932, Hitler conseguiu a sua nacionalidade alemã, o que lhe permitiu concorrer pela primeira vez às eleições para presidente. Gente, presidente, isso mesmo. Porém, calma aí, porque Hitler não vence as eleições, ele fica em segundo lugar. Mas imagina só, gente, ele é fortíssimo, porque as eleições foram muito acirradas. Mesmo que Hitler não tenha ganho a presidência, ele deixou 230 cadeiras lá na hashtag do Partido Nazista. Isso é uma pressão danada, é uma oposição enorme para quem está no poder. Tanto que esse tanto de cadeiras pressionam tanto esse governo a ponto de fazer com que o presidente convoque Hitler para ser o chanceler da Alemanha. Isso mesmo, gente. A pressão foi tanta que essa galera conseguiu que o presidente colocasse o seu inimigo das eleições, Hitler, como chanceler. Só o cargo mais importante no poder executivo alemão. Hitler é confirmado como chanceler e anuncia a sua política. Aos trabalhadores de todas as idades, nada de greve. Aos pequenos comerciantes, leis contra as grandes lojas. Para as mães e crianças, proteção contra trabalho infantil. Promessas. Promessas para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão. Desfiles eram organizados para homenageá-lo. Ovações seguidas de ovações. Mas esse grande maníaco não se satisfazia. Hitler ainda se aproveita de um incêndio na hashtag em que eles dizem que os culpados é um anarco-sindicalista. Então usam como pano de fundo esse incêndio ali ao parlamento para justamente começar a pressionar. Não só pressionar, gente, mas sim também começar a perseguir os opositores do regime nazista. Stormtroopers, now armed, have the status of auxiliary police officers. All over Germany, they take up positions in front of the headquarters of leftist parties and workers' unions. Again, they will foment violence, while Hitler continues to play the electoral card to reassure an increasingly exhausted President Hindenburg. E aí, pessoal, começa as idas para os campos de concentração. Lembra que a própria Constituição da República de Weimar podia haver uma ditadura. E Hitler se aproveitou disso e usou o incêndio da hashtag como pano de fundo, criando assim campos de concentração para enviar os opositores políticos primeiramente. Posteriormente, se torna um dos maiores campos de extermínio que o mundo já presenciou. Com Hitler no poder e no cargo mais importante, ele se autodenomina Führer da Alemanha. The office of Chancellor was combined with that of President. Head of government became head of state. The army swore personal loyalty to Adolf Hitler, and a parliamentary democracy became a dictatorship. Além disso, fica muito comum as saudações Heil Hitler, que significa salve a Hitler, ali por toda a Alemanha. Isso, gente, por camponeses, pessoas da alta e baixa burguesia, em geral saudavam Hitler como seu herói. Can President Hindenburg contest the Chancellor's decisions? To the sound of cheers, democracy dies in Germany. Começou a perseguir e mandar para lugares de extrema pobreza, principalmente judeus, homossexuais, negros, socialistas e ciganos e todos os outros que não se alinhassem à ideia da raça ariana de Hitler. Half the German Jews would manage to emigrate. Gerda Blackman remembers, "We succeeded in embarking on the condition of giving up everything we owned. The poorer German Jews would be stuck in Germany. They would be deported to the eastern ghettos, then exterminated in the camps." Além disso, Hitler também começou a jogar fora todos os acordos que a Alemanha tinha promovido com o Tratado de Versalhes. Começou a aumentar o seu exército exponencialmente,
começou também a fabricar munições e armamentos, começou a não pagar mais as indenizações aos países que haviam vencido a Primeira Guerra. Além disso, começou com seu projeto expansionista. Hitler, então, ocupou a Renânia em 1936, ocupou a Áustria em 1938 e, finalmente, ocupou parte da Tchecoslováquia em 1939. Em 1º de setembro de 1939, ele invadiu a Polônia. Esse movimento ele é considerado um marco inicial da Segunda Guerra Mundial, já que a Inglaterra e a França não iriam permitir que Hitler invadisse a Polônia. Unter Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! O foco aqui não é falar sobre o Holocausto, até porque isso daí daria um vídeo inteiro falando sobre, né? Mas essa perseguição aos judeus, ela ficou marcada por toda a trajetória de Hitler. January 1942, outside Berlin, the Nazis established their so-called final solution for dealing with enemies of the Aryan race. This document from the conference catalogs 11 million Jews from 31 countries to be killed. The Nazis build 3 types of facilities. Concentration camps house Nazi enemies and are located in Germany. Slave labor camps imprison civilians in Nazi-occupied territory. Extermination camps, mostly in Poland, are designed to kill as many Jews as... Com o início da Segunda Guerra Mundial, muitos alemães acharam as ideias de Hitler mó da hora, mó legal. Inclusive, boa parte da Alemanha passou a aceitar e, inclusive, mandar pessoas denunciando-os para ir para os campos de concentração. Muitos exaltavam Hitler como se fosse um deus, aquele que salvaria a Alemanha de todos os males. Hitler empreendeu então todo o seu plano na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe, né, que de início deu muito certo, porém no final da guerra não foi muito bom para Hitler, porque ele acabou, né, sendo ali pressionado e por isso acabou se suicidando. Ele e a sua esposa, Eva Braun, acabaram se suicidando em 1945, dando fim, assim, à guerra na Europa, porque ela ainda vai continuar no Pacífico. Mas na Europa, a guerra finaliza com a morte de Hitler. Seu corpo nunca foi encontrado. Inclusive, dizem que ele mandou deixar bem oculto para que ninguém encontrasse e expusesse o corpo dele, como fizeram com Mussolini na Itália. Até porque, gente, tem muitas teorias conspiratórias que dizem que Hitler nunca morreu, mas que nunca foram comprovadas. O que a gente sabe realmente é que ele acabou se suicidando, né, para não se entregar aos seus inimigos. Desde 1945, surgiram várias teorias sobre uma possível fuga de Adolf Hitler para a Argentina em um submarino. Há também centenas de testemunhos de avistamentos de Hitler em diferentes partes do mundo. Bom, gente, e essa foi a história de Hitler para vocês, né? Toda a ascensão dele ao poder. Claro que pra gente falar sobre o Holocausto vai ser outro vídeo aí que a gente vai fazer em outro momento, né? Que vai ser mais doloroso. Porém, a história de Hitler é essa. É um vídeo sem muitos sorrisos, sem muitas brincadeiras, porque é um vídeo falando de coisas sérias, gente. Muita gente, até hoje, ainda idolatra esse cara. E o que a gente tem que entender é que um genocida como ele não deve ser exaltado, deve ser lembrado, para que nunca mais coisas como o que ele fez aconteçam novamente. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que eu quero encerrar o vídeo de hoje com ela, que diz o seguinte: que sorte para os ditadores que o homem não pense. E é uma frase dele mesmo, que só mostra que as pessoas que o seguem não pensam muito, né? Fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Lembrando sempre, sempre, sempre que vocês têm que curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas, pessoal. Esse vídeo é importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo agora. Então, colabora, mostra para mais gente a história desse cara que acabou com a vida de muitas pessoas inocentes. Também, gente, vou deixar aqui alguns cards mostrando para vocês algumas recomendações minhas. E, inclusive, quero muito que vocês conheçam um trabalho que é do Museu do Holocausto de Curitiba. Então, vou deixar aqui para vocês o link do site do Museu do Holocausto, porque eu quero que você vá lá, conheça um pouquinho mais da história. Certo, pessoal? Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!